Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 6 de fevereiro, e o seu Povo News. Primeira edição no ar ao vivo, são exatamente 8 horas e 2 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia durante uma hora e pouquinho, levando até você tudo de mais importante que está acontecendo no Brasil e no mundo. Já começo fazendo aquele meu pedido tradicional, deixa aí o seu like, a sua curtida, o seu joinha para a gente já alcançar rapidamente aqui a primeira meta de 50 likes. Aproveita, participa da nossa enquete, manda o seu recado aqui pelo nosso chat no YouTube. A sua participação é fundamental, você é protagonista do Povo News, ajuda a gente a fazer um programa legal todo dia. Vamos lá então, vários assuntos para a gente discutir e analisar no programa de hoje. Vamos continuar falando sobre as repercussões da fala feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que iria ocupar a faixa de Gaza, transformar ali numa espécie de Riviera, um ponto turístico no Oriente Médio. Muitas autoridades, muitas instituições rebateram e foram para cima de Donald Trump, afirmando que isso é um absurdo, que configura crime de guerra. A gente vai explicar tudo em detalhes para vocês. Vamos falar também sobre a decisão polêmica de outro nome da extrema-direita do mundo, Javier Milei, presidente da Argentina, que simplesmente decidiu tirar o país da Organização Mundial da Saúde, imitando Donald Trump. É inclusive o tema aqui da nossa enquete, você também pode deixar a sua opinião e já também ao vivo, diretamente de Salvador, as últimas informações sobre uma tragédia que aconteceu em uma igreja, um teto desabou, infelizmente uma turista de São Paulo faleceu. A gente vai trazer para você tudo o que se sabe em relação a esse caso. Antes disso, vamos lá então para o nosso cenário internacional, política norte-americana. Todo mundo está reagindo negativamente à fala do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos, abre aspas, assumirão o controle e serão donos da faixa de Gaza no Oriente Médio, no território palestino, há séculos em disputa. A ideia proposta por Trump foi repudiada por países do Oriente Médio, europeus e também por órgãos multilaterais, como as Nações Unidas. Foi também chamada de, abre aspas, muito surpreendente pela ONU, racista pelo Hamas, sem sentido por Lula e inaceitável pela Turquia, só para citar alguns exemplos. E a gente acompanha agora então algumas dessas reações pelo mundo. A gente começa pela França, abre aspas. A França reitera sua oposição a qualquer tentativa, a qualquer deslocamento forçado da população palestina da faixa de Gaza, o que constituiria uma grave violação do direito internacional, um verdadeiro ataque às legítimas aspirações dos palestinos, além, claro, de um grande obstáculo à solução de dois estados, no caso o Estado israelense e o Estado palestino, e um fator de desestabilização significativo para nossos parceiros próximos, Egito e Jordânia principalmente, assim como para toda a região. Essa foi a afirmação do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Christophe Lemoine, em comunicado que foi divulgado ontem. Aqui no Brasil, vocês acompanharam também aqui no nosso Povo News, ontem o presidente Lula afirmou que a declaração de Trump não faz sentido, abre aspas, quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, disse Lula em pronunciamento nesta quarta-feira. Vamos agora acompanhar qual foi a reação da ONU, Organização das Nações Unidas. Um alto funcionário da ONU descreveu como, abre aspas, muito surpreendente essa ideia apresentada por Trump, abre aspas. É algo muito surpreendente, ainda precisamos ver concretamente o que isso significa, disse a agência de notícias AFP, o chefe da agência da ONU para refugiados, Filippo Grandi. Ele continuou, é muito difícil se expressar sobre essa questão, que é muito delicada, acrescentou ele, que continuou. Qualquer transferência forçada ou deportação de pessoas de território ocupado é estritamente proibida, afirmou o Escritório de Direitos Humanos da ONU em Genebra, a agência de notícias Reuters.
O escritório da ONU também disse ser importante o final da guerra na faixa de Gaza e também a reconstrução do território com a plena contemplação do direito humanitário internacional e aos direitos humanos, direito à terra, direito a uma identidade, a um abrigo. Vamos agora à reação da Alemanha. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirma que a faixa de Gaza pertence aos palestinos e sua expulsão seria inaceitável e também contrária a tudo que prevê o direito internacional, abre aspas. Isso também levaria a novos sofrimentos e a um novo ódio. Não pode haver uma solução acima das cabeças dos palestinos, afirmou Baerbock. Um outro porta-voz do governo alemão afirmou que a Alemanha tem intenção de falar com o governo dos Estados Unidos especificamente sobre Gaza, mas ainda não há uma conversa concreta, uma conversa agendada. Reação do Hamas. O grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, chamou de racista a fala de Trump sobre o território. Abre aspas. Nosso povo na faixa de Gaza não vai permitir que esses planos se concretizem. E o que é necessário é o fim da ocupação e da agressão israelense contra o nosso povo. Não a sua expulsão da sua terra, afirmou Sami Abu Zuhri, ele que é a autoridade sênior do grupo Hamas. Reação agora da Arábia Saudita. A Arábia Saudita rejeita qualquer tentativa de deslocar os palestinos de sua terra. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmou a posição do reino de maneira clara e explícita, que não permite qualquer interpretação sob nenhuma circunstância, disse o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita. Reação também da Jordânia, que seria um país a receber essa população da faixa de Gaza. O rei Abdullah, da Jordânia, rejeitou qualquer tentativa de anexar terras e deslocar palestinos. Reação da Turquia. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, chamou os comentários de Donald Trump de, abre aspas, inaceitáveis. Segundo ele, qualquer plano que deixe os palestinos fora da equação levaria a mais conflitos, segundo Fidan. Reação também na Europa, na Espanha, abre aspas, quero ser muito claro sobre isso. Gaza é a terra dos palestinos de Gaza e eles devem permanecer em Gaza. Gaza faz parte do futuro Estado palestino que a Espanha, inclusive, apoia e deve coexistir, garantindo a prosperidade e a segurança do Estado de Israel, afirmou o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Álvares. A autoridade palestina também reagiu a essa ideia. O presidente palestino da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que os palestinos não abrirão mão de sua terra, direitos e locais sagrados e que a faixa de Gaza é parte integrante do território do Estado da Palestina, juntamente com a Cisjordânia e a Jerusalém Oriental, territórios também que são, de alguma forma, reivindicados por Israel. Reação da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia acredita que um acordo no Oriente Médio só é possível com base na solução de dois estados, abre aspas. Essa é a tese consagrada na resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU, é a tese compartilhada pela esmagadora maioria dos países envolvidos nessa questão. Partimos desse princípio, apoiamos essa visão e acreditamos que essa é a única opção possível, afirmou o Kremlin. Anistia Internacional nos Estados Unidos, abre aspas, remover todos os palestinos de Gaza equivale a destruí-los como povo. Gaza é a casa deles. A morte e destruição em Gaza são resultado do governo de Israel matando civis aos milhares, muitas vezes com bombas fornecidas pelos Estados Unidos, afirmou o diretor executivo Paul O'Brien. Alguns políticos dos Estados Unidos também reagiram, abre aspas, os palestinos não vão a lugar nenhum. Esse território só pode despejar essa baboseira fanática por causa do apoio bipartidário no Congresso ao financiamento do genocídio e da limpeza étnica. Está na hora de meus colegas que defendem a solução de dois estados se manifestarem, disse a deputada democrática e palestino-americana Rashida Tlaib.
ela também, ele perdeu, na verdade, outra frase, abre aspas, ele perdeu completamente a noção. Uma invasão dos Estados Unidos em Gaza levaria ao massacre de milhares de soldados americanos e a décadas de uma nova guerra no Oriente Médio. Parece uma piada de mau gosto e também doentia. Essa frase é do senador democrata Chris Murphy, ou seja, nos Estados Unidos também muita reação negativa.